Queda suave. Queda suave é uma magia excelente, mas é que a galera conta sempre com aquela ideiazinha assim, ó. O mestre não vai me matar por queda. O mestre não vai me matar porque eu escorreguei. Ah, mas o mestre não vai arrebentar essa ponte aqui. E mesmo se ela arrebentar, eu vou segurar nos degraus dela com essa ponte de corda aqui. Ainda vou parar do outro lado e ainda escalar de novo. Porque eu não tenho coragem de matar os personagens. E por isso a galera conta com o ovo na cloaca da galinha e esquece de preparar esse tipo de magia. Que, aliás, ficou um pouco diferente na quinta edição do que nas edições 3.5, 3.0. Mantendo a essência, só que temos umas diferenciaçõezinhas aí. Queda suave. Queda suave já salvou a vida de personagem várias vezes. Eu não tenho dó de botar a galera pra escorregar. Não tenho dó de derrubar a galera de montanha. Não tenho dó de colocar chão cedendo. Nem avalanche acontecendo por causa de um tropeção. Mas as outras mesas que eu vejo aí, o pessoal já não tem essa CIS. Tá? E como é que funciona a queda suave? Queda suave é uma transmutação de primeiro. Ela é uma reação, a contração dela é uma reação. Ou seja, o cara caiu. Opa! Ups! Vou cair lento aqui. 18 metros de alcance, ou seja, ele pode lançar ela em outros, né? Verbal e material, você tem que ter uma penugem carregando uma pluminha presa na sua roupa e tudo mais. Ela dura geralmente 1 minuto. Qual que é o lance dela? O lance dela é que, primeiro, para você acionar não é na hora, você tem que percorrer 18 metros de queda para acionar. Então aí tá a peguinha, tá? Se a queda é de 18 metros, você não consegue acionar. E o pessoal esquece de ler isso daí. Você só pode acionar queda suave depois de ter caído 18 metros. Não adianta você acionar e pular, tá? Ela pode influenciar até 5 criaturas dentro dessa área. E cai, a partir de então, 18 metros. Eu não sei qual que é a matemática de queda, Marcelo. Não sei se ele chegou a ver isso. É um D6 de dano. Um D6 de dano para cada 10 pés, para cada 3 metros. Mas qual que é a progressão de queda? Depois você começa a cair, quantos metros você cai por turno? Eu acho que você cai o dobro dos seus deslocamentos, se não me engano. Porque normalmente são 60 feet. Então a não cai menos. Ai, vermelho. Peraí. Vai falando aí enquanto eu pesquiso. Boa. Porque uma vez eu fiz esse cálculo. Quanto que seria a queda, a velocidade terminal incluída nesse processo. Então você começa caindo pouco, vai progredindo até uma coisa. Agora essa de cair o dobro do deslocamento é massa, porque Halfling cai pouquinho. Não, na verdade é um pouquinho diferente aqui. Eu tô puxando a regra aqui. Isso é bom. Então, assim, lembre-se que só vai fazer efeito depois de 18 metros de queda. Qual que é a diferença para 3.5, né? Para edição 3.5, 3.0? Lá você tinha uma ação padrão para fazer, uma ação simples. Ou seja, não é uma reação. O conjurador tinha que esperar chegar a vez dele para ele fazer essa conjuração. O alcance dela era diferente também, não é cravado 18 metros, é 7,5 metros mais 1,5 metro a cada 2 níveis, tá? E ele consegue afetar as criaturas nesse mesmo local, desde que elas estejam 6 metros uma da outra. Sempre assim, composição verbal, sem necessidade de componente material. Só que ela durava ou até aterrissar, ou um turno por nível de conjurador. Ou seja, se o cara é um conjurador de nível baixo, quinto, e ela só cabe a 5 turnos. Ou seja, não é uma queda muito grande que importa, dependendo da altura, tá? E aí a queda vai cair, logicamente, para 18 metros por turno. 18 metros por turno é tão importante saber. Porque no D&D 3.0, 3.5, com 18 metros ou menos, você consegue fazer um teste de acrobacia para evitar o dano de queda.
você reduz ou evita a queda. Então, se você cair numa altura maior que 18 metros, para criaturas médias, você já tomaria, independente de qualquer teste que você fizesse. O Indo Monge tinha uma habilidade em que ele conseguia até 9 metros do chão, ele conseguia, antes de cair, se tivesse qualquer superfície do lado dele, ele conseguiria bater nessa superfície, equilibrar e fazer um teste para evitar a queda. E aí ele cairia feito uma bailarina no seu passo do Lago dos Cisnes, caindo de maneira graciosa. Todos os companheiros batiam palma para ele. O Queda Suave é uma magia que a Melinda usou também, caindo do trem. Foi atrás da vilã que tinha pulado de lá. E desde então, ela tinha preparado essa magia na noite anterior, né? Que não sabia que a gente ia ter que correr por cima do trem. Então ela tinha preparado no dia anterior. Desde então essa magia tá preparada. Então, semana que vem, quando a gente estiver em cima do navio lá, voador, ela segue sendo útil. Mas eu não tenho certeza sobre essa regra de usar só depois de determinada metragem de queda. Eu acho que a reação é só, a pessoa só precisa estar caindo. Ela não precisa necessariamente ter caído depois de determinada distância. Não. Vou dar uma olhada aqui, eu lembro de ter lido especificamente esse trecho. Eu lembro que ela fala que se você ou alguém até 60 feet de você cai. Eu acho que Aqui, ó. É o range dela. Né? Porque ela serve até 5 pessoas, se não me engano. E aí, exatamente. Aí ela fala que a velocidade com que a pessoa cai para 60 feet por turno. E se a pessoa que foi beneficiada pousa antes que a magia termine, ela não toma dano, pousa inclusive em pé. Eu acho que tem um aspecto importante que você falou da velocidade, eu fui pesquisar e o Christopher Perkins, que é um dos designers, fala que a velocidade de queda de uma pessoa por turno é de 580 feet, normalmente. Isso significa que durante... converter. O que faz sentido. 580 feet, se 5 feet são 1,5 metro, 500 são 150 metros. Então, você vai cair 150, sei lá, 160, quase 170 metros num turno. Que faz sentido, porque um turno são 6 segundos. Se você cair durante 6 segundos, você cai... Exatamente, você cai muito mais do que isso até. Então, se você passar 6 segundos caindo de algum lugar. Então, basicamente, por isso que ele é um reaction. Porque, tipo, caralho, a gente tá caindo. Reaction. Aí agora, tanto faz. A gente vai cair a 60, a gente vai cair devagarzinho. A gente Então cai vou corrigir. E a gente pousa. Vou corrigir o que eu falei, porque o que eu li foi um comentário, foi regra comentada sobre queda livre. Ah, não, sim, queda livre, sim, queda livre é um inferno. Então é porque ela só funciona em queda livre. Só que a queda livre não tem a ver com a distância. A queda livre tem a ver com a situação. Então, se você pular no penhasco, no momento que você pulou, já conta como queda livre. Então, eu retifico a informação. Ela vale, incluindo nos 18 metros, que ela reduz o deslocamento para 18, desde que seja queda livre. Essa é uma magia que eu vejo muita galera preparando, igual o Luiz falou. Só prepara em situações muito específicas. Assim, se o cara tiver uma antecedência de amanhã pode ser que a gente vai passar por uma situação em que eu vou cair. Tipo, a gente vai ter que explorar, vai subir a montanha. Beleza. O que faz com que seja muito útil quando você tem uma dungeon subterrânea e nada impede você de fazer aquilo que a gente já falou, de fazer uma armadilha com um buraco de 10 metros de profundidade, que vai ser o suficiente para ainda dar 3d6 de dano, dependendo do nível, é o suficiente para matar alguém. Ou no próprio Baldur's Gate, tem um abismo de Underdark lá, você já tá na caverna, você tem que pular lá embaixo. É isso, Nada impede você de criar uma situação em que o cara simplesmente vai cair 20 metros, não é porque você tá no subsolo que não tem como você ir mais 20 metros para baixo, então... É o fundo de poço temporal. Exatamente. Então, assim, a galera normalmente não prepara. Eu vejo muito acontecer. O grupo se descuida e a hora que vê, tá lá, tomando dano de queda, morrendo pra queda. Que é uma coisa patética. Mas eu gosto de usar isso daí. Principalmente quando tá em situação escalada. É uma questão que você até implementou no Eras, que dano de queda, independente do nível, é morte. Potencialmente fatal, né? Que ela é todo dano massivo e é morte. Então eu já fiz um personagem de 10º nível, teve a brilhante ideia de pular de uma carruagem em cima da outra durante a disparada das duas. Ele errou o salto, ele caiu e ele praticamente morreu. Ele foi salvo, mas estava em vias de fato, né? Eu não lembro o nome do D&D, tem aqueles turnos, né? São 3 turnos que eles fazem o teste. O Eras é chamado de estado de agonia,
em que ele tá ali, não morre, e tem que ser resgatado a tempo, senão ele padece sem dó nem piedade. Deve ser, né, que eu, É, sei lá, deixa isso. resistência à morte. Thank you.